Série especial no Um Dedo de Prosa Horácio. Vamos repercutir com convidados das eleições 2024 em Rio Grande da Serra. Perspectivas e os novos rumos da cidade diante da nova realidade imposta pelas urnas. Curta agora Opinião Série Especial do Um Dedo de Prosa. E se gostar, já vai dando um like, compartilhe e opine. Sua opinião é muito importante para nós. Leandro Ramos, tudo bem, Leandro? Tudo bem, Noel, tudo bem, graças a Deus. Já agradecer mais uma vez aí o convite, um enorme prazer estar aqui conversando com você novamente, né? Que isso. Antes das eleições e agora após as eleições, e é um enorme prazer. Todas as vezes aí que você me convidar, pode contar comigo. Antes de mais nada, te parabenizar aí, parabéns. O mais novo vereador da cidade, muito trabalho, né, Leandro? Muito. Mas chegou lá, conquistou. Graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho e principalmente o reconhecimento aí da população, a gente conseguiu sair vitoriosos, né? Bacana demais. Vamos discutir aqui, vamos repercutir aqui a eleição. Vamos fazer umas análises aqui do que aconteceu. Você é um cara novo lá, mas você também já tem um espectro assim de ficar olhando para o poder público, de olhar para as instituições, até querendo galgar aí o cargo de vereador, né? Que graças a Deus já conseguiu aí, né? Como é que você viu? Primeiro vou te fazer uma pergunta que a gente já falou um pouquinho off aqui, mas vamos falar um pouquinho mais. Como é que foi essa eleição para você? Trabalhou demais, né? Eu costumo dizer que o vereador trabalha demais, é quem mais trabalha, né? É quem mais trabalha. Cara, eu coloquei, desde o início da campanha, eu coloquei como uma meta, né? Se eu não ganhasse, era a minha última. E estava muito propício, eu estava muito empolgado pela renovação que a cidade precisava, então eu estava muito confiante nisso. E pelo fato da gente conhecer política, estar na rua, conversar com as pessoas, e eu vi essa necessidade, toda a população falando, não, tem que mudar, a população sofrendo, tá? Os bairros apagados, o mato tomando conta da cidade, caso de corrupção no governo. Então tudo isso foi falando, esse é o nosso momento, tá tudo propício. E pelo fato de eu sempre conhecer do poder público, da política, eu sempre mostrar para a população que eu estava preparado, sempre gostei de política, adoro, gosto muito, e me vi na necessidade de falar, cara, essa gente tem que dar nosso máximo, tem que ser dessa vez, vamos pra cima, vamos rodar de bairro em bairro. Fiz uma coisa que eu acho que ninguém fez nessa campanha, que foi andar todos os bairros a pé, rua por rua, casa por casa. Olha só. Rodei Rio Grande todinho. Bacana, cara. Da Serra todinho. E você estava do lado do Akira Auriani, quase 70% dos votos, 70, um pouquinho dos votos aí, muito bem votado. Quer dizer, o cara teve 4 anos para trabalhar a eleição, ele foi bem eleito. Como é que você vê agora, já que você também faz parte desse negócio, né? Você estava junto com ele do quadro de vereadores dele também, né? Como é que você vê o Akira e todos esses 70% de votos aí, que dá muita gente, né? Foi. A população sentia a necessidade de ir para a urna, né? Porque nas últimas eleições, a gente teve mais de 10 mil votos de abstenções, nulos e brancos. Muita coisa. Esse ano também foi bastante, né? Entre nulos, abstenções, chegamos quase 20%, né? 13% de abstenções, 14% de votos nulos, então nós tivemos também esse efeito aí. Mas ainda uma metade ainda da última que não foi, resolveu ir para a urna nessa. Né? E o Akira, eu aprendi muito com ele, cara, Ele fez esse curso de capacitação, de conversar com os pré-candidatos, de preparar os pré-candidatos dele antes da campanha.
abriu muito a minha mente, eu aprendi muito com ele a respeito de você ter uma estratégia, você saber monitorar os votos, saber trabalhar organizado para uma campanha, e foi o que fez muita diferença. A população queria uma renovação. Eu sempre achei ele um cara preparado, um cara inteligente para conduzir a cidade. Era a melhor opção mesmo para Rio Grande da Serra. E agora 70% das votações aumenta muito mais ainda a responsabilidade de fazer a diferença na cidade, né? Tanto dele como nós. Esse discurso de renovação é que dá uma responsabilidade danada, muito né? Grande. Porque grande. As pessoas criam aí uma expectativa enorme, né? É 70% dos votos válidos aí com a expectativa de que vocês vão melhorar tudo aquilo que vocês falaram. Isso já está sentindo na pele? Como é que tá? A gente sabe a responsabilidade que a gente carrega. A população hoje está olhando para a gente com uma esperança de mudar a cidade de Rio Grande da Serra. Mas também hoje eu converso com muitas pessoas, o pessoal sabe da dificuldade que a gente vai ter, sabe que a gente vai pegar uma prefeitura sucateada, tá vendo a situação que a cidade está largada. E a gente costuma falar, cara, no primeiro ano, pelo menos o básico tem que funcionar com qualidade. As ruas limpas, uma saúde rodando 100%, sem erros, o máximo de atenção, e os bairros iluminados, com umas ruas calçadas, as ruas limpas, proporcionar o básico aí com qualidade para a população logo de início, até a gente conseguir ajeitar a casa. E como é que você viu aí o resultado? O que a urna falou para você? O prefeito, lógico, Akira Auriani teve aí 70% dos votos. E o restante foi dividido entre a Akira do Povo, que ficou em segundo colocado, a prefeita Penha Fumagari, que teve ali 13, menos um pouquinho de 13, e o pobre do Arão Teixeira, coitado, que não chegou a 1% dos votos. A minha pergunta para você é assim, será que a população não gosta de mulheres? Porque é a segunda vez que a máquina, não é? Que a prefeitura está lá, a pessoa que é candidata da máquina não consegue chegar. Aí é para a segunda vez de mulher, né? Nem a Penha Fumagari, nem a doutora Marilza, a professora Marilza conseguiu. Você acha que tem esse negócio aí? Eu acho que não, cara. Que nem na minha chapa teve a Helenice, foi bem votada, ela ficou até de suplente, trabalhou bem. Teve algumas mulheres, teve uma boa votação. A Helenice foi vice, né? Se não me engano, foi vice da Marilza. Foi a vice da Marilza na última. Mas, cara, não sei se é questão de perfil, mas eu não acredito que seja por questão de mulheres, não vejo isso. Eu acho que talvez assim, um pouco mais de conhecimento político, que eu fiquei de fora na minha primeira eleição por questões partidárias, então eu corrigi esse erro. Sim. Então eu fui num partido nessas eleições no qual eu via que eu poderia ter mais possibilidade de ganhar a eleição. Entendo. Coisas que eu vejo assim, que algumas mulheres poderiam seguir nessa questão de saber, na hora de disputar uma eleição, enxergar um partido no qual tenha mais possibilidade de ganhar uma eleição também. Mas a Penha foi bastante massacrada, né? Pelo fato de ser mulher, pelo fato de, na Câmara e fora dela também, a gente ouvia muita gente massacrando a pobre da Penha, que não tem nada contra ela, né? Mas como mulher principalmente, não tem nada contra. Como gestor, a gente tem muitas coisas para falar, algumas críticas para fazer, mas as críticas têm que ser feitas ponteadas, com educação e com respeito ao próximo, coisa que ela não teve. E você acha que isso repercutiu no número de votos dela ter ficado em terceiro lugar? Cara, terceiro lugar é doloroso, né? Foi, mas cara, eu acho que todo mundo em Rio Grande da Serra viu que não foi uma boa gestão, não aconteceu nada, né, cara? Não aconteceu absolutamente nada, e às vezes não adianta a gente transferir a responsabilidade. Veio de um governo do Claudinho da Geladeira que se iniciou a cassação de um prefeito, no qual a gente foi contra também, uma Câmara que não estava preocupada com a população, já visto por isso que teve essa renovação grande também na Câmara Municipal, porque foi uma Câmara que também não respeitou, não ouviu a vontade da população, não trabalhou, ficou preso lá nas articulações internas que existe dentro de uma Câmara Municipal, mas esqueceram de ir para a rua, de ouvir a dor da população e procurar solucionar. E esse foi um conjunto de um reflexo. Automaticamente também, através dessas negociações, prejudicou o governo Penha. Penha também não conseguiu, acho que estavam tão pesados com os compromissos que não conseguiu desenvolver a cidade. A cidade virou um caos. E a população hoje em dia
poucas pessoas perceberam, mas a política ela está mudando. As pessoas têm acesso à informação, têm acesso às redes sociais e acompanham, né? E não é mais que nem o que a mídia fala, ou o jornal, não. Bom, já que é para falar coisas que a mídia não fala, vamos começar falando um pouquinho do eleitor. Bagunça generalizada, gente bebendo, usando drogas, a compra descarada de voto nas ruas. Eu estive em 3 sessões, uma que eu voto, a que a menina vota e a que a esposa vota, e cara, a gente viu coisas assim horríveis, horripilantes. A falta da polícia, a falta de tratar o eleitor como cidadão. Ele tem obrigações, ele não tem só dever, não é a festa da democracia, não é a festa das drogas e nem nada. Nós tivemos episódios aí de motos com menores, com motos fazendo barulho terrível, nossa, prejudicando muita gente. Você acha que já está na hora do voto deixar de ser obrigatório e de se cobrar muito mais o eleitor no tipo de organização, no tipo de festa que se faz na rua? Eu acho que faltou muito, que nem você mesmo disse, faltou policiamento. E o que eu vejo, a lei ainda ela é muito frágil. A questão de o pessoal abusa muito, no dia da eleição não pode ser preso. Sim. Eu acho que deveria seguir, cometeu um crime, pegou em flagrante, vai para a delegacia. Não, nós chamamos a polícia aqui da Vila Lopes várias vezes para acalmar uns jovens aí que estavam com essas motos tal, e fazendo encrenca, baderna, mas a polícia simplesmente não veio. E quando veio também não fez nada. Então, não é? Mas onde é que está o papel da polícia? É cumprir a lei, né? Me parece que é essa a função estatutária dela. Nessas eleições, realmente o policiamento estava muito pouco. Eu voto no Cassiano, eu não vi nenhuma viatura lá, não vi nada. Há várias eleições, você já fez aí 2 eleições, não parece 2 ou 3? Vereador 2 e participei de outras campanhas, né, então, deputado. Então. Em todas as eleições a gente ouve falar do cinquentinha, né, que agora aumentou, agora é o cenzinho, né? O cenzinho. Você sentiu isso nas ruas, já que você teve que espero que tenha visitado, né, para falar com seus eleitores, ou sei lá, porque também não pode, a boca de urna não pode, né? Mas você deve ter visitado alguma coisa só para ver o movimento, ou alguma coisa assim. Você notou essa sensação de que os votos estavam sendo vendidos, comprados? Teve denúncias aqui de pessoas que ofereciam voto pro cara, né? Se o cara desse mais de 100. Você já ouviu isso aí, não? Vi bastante. Mas, cara, eu vou falar para você. Eu acho que foi uma das eleições mais caras que a cidade teve. Porém, até conversava muito com a Akira a respeito disso, e o Akira falava muito para mim. Porque eu falava, cara, o que ganha eleição, o que vai fazer a diferença na eleição é trabalho e é preparo, não vai ser dinheiro. E a população mostrou isso, cara, porque... Será que mostrou, Leandro? De lá ainda tem, né? Tem essa compra de voto. Houve muito, eu vi nas redes sociais que teve cara que perdeu, deixou de pagar, teve gente se vendendo, tinha gente que ia lá, tinha que votar, tirar foto, mostrar para poder pegar dinheiro. E cara, o que eu vi hoje, para você ver, entrar 9 vereadores novos e só 4 se reeleger, que pelo que eu vi, assim, o outro lado estavam gastando muito dinheiro e muitos ficaram fora. Então não vi como uma campanha que o dinheiro fez a diferença, né? Eu acho que muita da população trabalhou para os candidatos lá e voltando em outro. Nós tínhamos, a gente ainda estamos falando aqui dos prefeitos, né, dos majoritários. Tinha um prefeito, o Arão Teixeira, ele passava com um carro de som na rua dizendo o seguinte: pegue o dinheiro dele, mas vote em mim. Não sei se você já chegou a ouvir isso. Eu ouvi falar. Então, aqui na Vila Lopes ele passou as 2 vezes, e as 2 vezes eu até parei o carro e comentei com ele. Ele falou, isso aí é corrupção, né? Mas pega o dinheiro deles e vote em mim é muito estranho. Então, quer dizer, como é que é a justiça eleitoral, você como candidato, você como vereador hoje, que você já é vereador, ainda não foi diplomado, mas já é. Então, como é que você vê isso? Não é uma atitude que tem que se mudar? Precisa, cara. Rio Grande da Serra precisa, ainda tem essa cultura. Muitos políticos aqui eu costumo falar que viciaram a população de uma forma errada, né? E achar que uma boca de urna pode ganhar uma eleição. E isso mudou nessas eleições, mudou bastante, não quero dizer que você acabou. Não está sendo
um pouquinho otimista demais, né? Eu acho assim, aconteceu muito, teve muito, eu acho que foi uma das campanhas que mais teve boca de urna, foi essa, pelo que eu vi na rua. Porém não foi efetiva, que nem muitos caras não faziam a campanha, ficava em casa e esperava o resultado, colocava 800 boca de urna para ter 800 votos. Isso não acontece mais na cidade, cara. Então, a gente teve uma média aí para vereador, fora os mais votados, o rapaz, isso, como é o nome? Você falou para mim o nome do rapaz o mais votado, o mais jovem lá, o Cilinho. O Salinho. O Salinho. Eu sempre esqueço o nome do rapaz, meu Deus, perdoa aí, Salinho. Mas é assim, o Salinho, são votos já passou para 800 e tal, o próprio Miranda lá, o Agnaldo, né, que não conseguiu a vaga por conta de coeficiente, mas ele chegou a 800, quase 900 votos. 820 votos, se não me engano. Então, bastante votos mesmo. Essa faixa aí é uma coisa que a gente nota que é muito voto para uma região, e olha que o Agnaldo não é a primeira vez que ele tem esse número de votos, ele já chegou a ter quase 1000 votos aqui. Você não acha que essas coisas aí passa para a segunda faixa, que é os que tem 400, que já vai caindo para uma normalidade? O que tem 400, o que tem 300 votos. Nós tivemos o ex-presidente da Câmara que se elegeu com 300 e uns quebrados de votos, né? 415. Então, essa é a pergunta que eu faço, assim, você não vê uma explosão muito grande, mas você vê esses números assim que vão muito além, né? Vai. Muito além de uma expectativa, não é? É estranho. Eu acho que a eleição, já passamos da maturidade, acho que o eleitor, esse negócio de achar que nós saímos da ditadura ontem, que tem que proteger ele, não. É cobrar dele responsabilidade. Porque a partir do momento em que a gente tem um candidato que pede para, pega o dinheiro dele, mas não vota em mim, a gente já tem corrupção aí, né? E a bandeira do cara, do candidato, era contra a corrupção. Nossa! Uma defasagem, uma coisa absurda que não dá para entender, não é? Então, mas é esse um problema, eu acho que esse é o grande problema do país, tá muito na cara, mas ninguém toma atitude de nada, tá na cara. E aí você chama a polícia para as motos que estão fazendo bagunça, mas a polícia vem e não faz nada, e aí o poder paralelo que tem que assumir, né? Vai lá e toma conta e até agredir. Eu falava muito para as outras pessoas, pega R$100 e divide por 4 anos. Dá em média de 6 centavos por dia. Vale uma saúde, uma educação. É o que eu falo, que a gente tem que conscientizar a população, porque sai caro depois. Mas ele só vê o momento, né, cara? Ele só vê o momento e a parte dele, né? E você vê que, olha o tanto que a cidade sofreu nos últimos 4 anos. Por conta de se o Claudinho da Geladeira ganhou, a Penha e alguns vereadores que estavam lá, foi porque a população escolheu. Sim, sempre. Não é verdade? Sim. A população escolheu. E saiu caro, saiu muito caro. A gente vai ter uma dificuldade muito grande aí pela frente, um desafio muito grande de poder consertar a cidade, organizar ela, planejar ela para o futuro, que a gente possa conseguir proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, melhorar a autoestima da população. Então, a gente tem que começar a conscientizar o eleitor, trabalhar na mente dele que, cara, cobra trabalho dos seus vereadores, do seu prefeito, cobra trabalho, acompanha as mídias sociais, o preparo, que aí sim a gente vai ter uma cidade melhor. A cidade está muito atrasada, cara. A cidade tá... Beleza. Dito isso aí, pra gente terminar aqui com essa análise dos prefeitos, deixa eu te colocar uma coisa. O Akira nada de braçada, então, porque fez vários candidatos vereadores que são do lado dele, da situação, e não me parece que tem uma oposição contra ele, né? A gente já vai falar sobre a Câmara, sobre 4 aspectos da Câmara que são brutais, que a gente tem que falar um pouquinho, mas você acha que ele nada de braçada, pelo menos nesse primeiro ano aí, acho que tá tudo certo, né? Cara, o Akira, ele é um cara muito focado, até conversei com ele ontem, segunda-feira ele tá indo para Brasília já. Ele não parou, acabou as eleições. Eu falei, ô Japa, você não vai descansar não? Não vou parar. Ele é muito focado nos objetivos deles. Então, acabou a eleição, já começa outro trabalho, outro desafio, outras eleições. Vai ter o governo de transição? Vai ter a transição também, provavelmente, se não me engano, na quarta-feira ele já conversa com a Penha já para dar início à transição. E
E é isso, cara. A gente Tem agora também a votação do orçamento para o ano que vem, né? Isso. Por isso que eu perguntei da transição se já estava trabalhando nessas pontas. Pelo que eu sei, já existe um projeto, já está andando já. Mas esse projeto aí devia olhar primeiro pelo scalp do prefeito, né? Do novo prefeito, já que ele não pode responder por muitas falhas dos outros, né? Como é que você vê isso aí? Então, a transição, ele já queria ter iniciado, né? A gente está dependendo mais do atual governo, por isso que na quarta-feira ele conversa com a Penha para dar início. E, cara, é tudo desafiador agora, né? Sim. A gente não sabe como é que tá lá dentro. Eu recebi aqui o Ramon Velasquez, o programa que vai ao ar amanhã, no domingo, e ele falou que já a própria Penha já chamou para vocês, no caso aí o Akira, né, que você faz parte do grupo dele, para vocês começarem a fazer o governo de transição. Resta ele nomear as pessoas e começar o trabalho. Até porque perguntei para ele também sobre, né, essas coisas da lei aí, né, o orçamento para 2025, como é que tá, qual era a pauta, se já tinha conversado, já vinha uma conversa anterior. Segundo ele, não. Por isso que a Penha resolveu chamar ele lá, o Akira, para essa discussão. Bacana, que tenha sido assim, que seja, né? Vamos lá. Aqui eu vou começar as 4 pontinhas aí para a gente falar da Câmara Municipal, que você vai ser o atuante lá, eu quero ver o que você vai fazer. Mas, cara, a gente tem que pensar direito aí o que aconteceu. Porque se, por um lado, teve a renovação de 7 membros, foram 8 novos, mais um já tinha sido candidato, é um medalhão, não é? Você vê que teve 7 novos aí. Mas nós tivemos coisas também absurdas, como um vereador acusado, afastado por conta de corrupção, de brigas, ser votado. Ele foi o 3º mais votado. O que você fala disso? Você que falou aí do povo, que o povo está renovando... E essas 500 pessoas que votaram nesse cidadão? Então, aí a gente vê que tem ainda casos e casos, né? Eu acredito que não foi pelo fato de trabalho, né? De compromisso. Mas aí o eleitor escolheu, o eleitor preferiu assim. Eu sempre vou estar respondendo pelas minhas atitudes, pelos meus posicionamentos. Mas, cara, é triste. Poderia ser algo mais novo, né? Algo mais novo e algo melhor para a cidade. A gente fica chateado de ver cara que está envolvido em corrupção se reelegendo, né? Não é nenhum exemplo pra gente. Sim. Né? Você pega 7 renovação e aí você vai olhar um cara em terceiro, ser o 3º mais votado e ainda que está sendo investigado por corrupção. É triste, cara. É triste, né? Coisa que a população mesmo que tem que estar abrindo os olhos aí. E a gente tentar minar isso daí dentro do governo. Bacana essa sua posição aí. Eu também sou adepto dessa posição. Acho que o que aconteceu com o tribunal, né? Por que o tribunal deu para esse cidadão a chance de se reeleger? Já é uma pergunta. Bom, se tem esse lado, o lado crítico aí de se votar, 500 pessoas resolveu votar num cidadão que tem escândalo de corrupção, foi o maior escândalo aqui de Rio Grande do Sul que eu conheço, foi o maior escândalo. Pelo outro lado tem a renovação. São 7 aí. E um menino que conseguiu, um menino que eu não conhecia, se não me engano, ele já trabalhava lá de assessor de algum vereador, né? Do falecido, né? O que você vê? Conhece ele? Como é que você vê essa renovação? Muitos votos, ele foi o 2º mais votado. Como é que você vê isso aí, o Salinho? Salinho é um menino jovem também, né? Foi assessor do falecido Benedito, tem uma experiência, adquiriu uma experiência no poder público. E aquilo, a população estava com os olhos voltados para novas opções de votos, para pessoas novas que têm um entendimento e que podia representar. E foi fruto do esforço dele aí de sair com essa votação expressiva dentro da Câmara. Importante isso daí. Eu sempre falo que eu sempre fui um defensor da nova geração na política, entra com mais gás, com mais vontade, mais determinação, assim a gente espera para poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. O jovem, ele tem aquela preocupação, como é que eu vou deixar a cidade daqui 10, 15 anos?
né? 20 anos. Como é que eu vou planejar a cidade com meus filhos, para os meus netos? E mais do que isso, né? Porque ele alimenta outros a seguir, a entrarem na carreira, né? Isso mesmo. Que dá certo. Pena que não entrou mulheres, mas que, poxa, eu adorei a eleição dele e pelo número expressivo de voto, o que já é uma coisa um pouco positiva, né? Muito bem. Uma votação muito boa, muito expressiva. E aquela, quanto mais voto, aumenta maior ainda a nossa responsabilidade. Né? Sim, com certeza. Vamos ver se essa Câmara nova começa a discutir a cidade e não discutir as pessoas, né? Porque fica difícil. Bom, vamos lá. Passando aí para esse negócio do Salinho que foi eleito, tal, era corrupto, tal, aí nós temos um quadro que é estranho. Você notou que todos aqueles que foram contra a Penha Fumagalli, que eram oposição à Penha, não se elegeram? O Roberto Cantador, o Soldado, um saiu para prefeito, mas você notou, o único que se elegeu foi o Zé Carlos. E eu perguntei para ele, que o Zé Carlos era o que mais ficava em cima do muro, né? Ele dava aquele criticão, mas depois assoprava, tal, aquele negócio todo. Mas os outros que eram mais ferozes, que xingavam, que diziam que o povo estava vendo, que eles estavam com o povo, pelo jeito, não, né? Como é que você dá uma olhada nisso? Foi uma Câmara muito difícil. Eu, na minha primeira eleição, é claro que a gente fica frustrado, fica magoado, mas hoje eu dou graças a Deus de ter perdido. Quando a gente começou a ver esse cenário que foi dos últimos 4 anos dessa Câmara, eu dei graças a Deus, cara, que não estava lá. Até quem tinha boas intenções, que queria trabalhar, foi ruim para todos que tinham mandato, né? Principalmente quem era oposição, que era 4, né? Não conseguiu se destacar porque o projeto não era aceito, era um governo ruim, não era atendido pelo prefeito e a população, infelizmente, não ia conseguir entender isso, né? A população quer se ela vem com uma demanda para você, ela quer a solução, não importa se você é situação ou se você é contra o governo. E foi difícil para todo mundo, para eles que tinham mandato, todo mundo que foi, tanto a oposição, situação, foi um governo tão ruim que acabou refletindo nesses caras que tinham mandato, né? Então eu dei glória a Deus. Eu entendi o propósito, eu entendi o propósito de Deus. Tudo tem seu tempo certo e a hora certa. Então eu falei, graças a Deus a gente entra com uma Câmara mais leve, conversa muito com os vereadores para que a gente faça uma Câmara com mais respeito e discuta mais a cidade. E a gente acredita também que a gente tem um bom prefeito, tem tudo para dar certo. Então a gente seguir essa linha. Com esse número expressivo, eu acho que não tem como não respeitar. Pelo menos no primeiro momento, não tem como não... Né, não vai ter suspeitas, não vai ter nada. Ele vai entrar com um amplo espectro aí a favor dele. Verdade. Bom, falando disso aí, e a gente já citando essa questão aí da oposição não ter marcado ponto, quer dizer, jogou aos ventos, né? A gente vê que os medalhões... e a gente vai ter a volta agora de um medalhão, do Claurício Bento, mas a gente já tem a reeleição do menino aqui da Vila São João, me esqueci. Do Bibinho. Temos o presidente, o Claudinho Monteiro. E temos quem mais aí que foi eleito? Marcos Costa. O Marcos Costa, que é o citado por nós aí. Que, Marcos, você me desculpe, mas realmente eu estou muito feliz por você ter sido eleito. Você me perdoe aí, porque eu acho que com o escândalo de corrupção não era nem para ter saído candidato. Meu pensamento. Eu acho que você tem todos os espaços para se defender, a lei está aí, mas eu acho que realmente o povo deu uma pisada na bola. Mas voltando lá, essa coisa desses mandatários, você acha que esses medalhões não vão chegar a afligir o pobre do Akira nesses primeiros tempos aí, não? Como que vai ser a defesa? Você já tem articulado aí com o seu... Então, Noel, acabou as eleições, quando saiu a votação, no outro dia, eu liguei para cada vereador, mas só com os da base. Conversei com cada um da base e eu acredito que a população ela quer seguir o ritmo da renovação, de ver uma Câmara nova. Da base de vocês foram quantos vereadores? Foram 8. 8 vereadores da base. Então, tá tranquilo aí. Parabenizei a todos e eu não tenho muita conversa com os de lá, não sei se eles vão manter a oposição ou se vai ser situação, não sei. Não sei se vão montar chapa para abrir a presidência. O nosso desejo é montar o presidente da nossa base. Até então essa é a meta,
fazer o presidente da base. E se eles forem montar outra chapa, eu no lugar deles nem montaria, na verdade. Assim, porque não tem como você ir contra um prefeito hoje que foi eleito com 70% dos votos, você querer bater de frente. É isso que eu comentei visto aqui. Também que foi vestígio do que eles caçaram um prefeito, eles derrubaram um mandato, tiveram um péssimo mandato durante esses últimos 4 anos. Acho que agora eles deveriam analisar bem o cenário e nem montar uma chapa, na verdade. Ah, não, com certeza. Nem tentar montar isso. Por isso que a gente comenta que o Akira tá com tudo, porque ele elegeu muita gente, né, cara? De 13 vereadores, ele elegeu 8, pô, é muita coisa, né? Que 8 da base dele. Então acho que é muita coisa. Mas também nesse ambiente político, esse espectro político é meio complicado também, que você nunca sabe. Por exemplo, você tem lá, por exemplo, o Zé Carlos, que esteve aqui com a gente, e eu perguntei por que a máquina perdeu, e ele foi taxativo em dizer que a máquina perdeu, e ele quase perde também, porque a prefeita não entregou nada. Mesmo ele sendo oposição, que eu acho que ele está mais para oposição do que para a situação, ele ainda citou esse ponto de vista meio irrelevante aí, né? Como é que a prefeita tinha que mostrar coisa para ele... Entendeu como é que é? É estranho, mas a gente aceita porque tem esse espectro político, esse jeito de olhar a coisa que é político, que a gente às vezes foge até a razão, né? Então, mas eu acho que pelo primeiro 6 meses ou primeiro ano, eu acho que o Akira com esse 70% dá uma margem pesada para ele, né? Dá uma força maior, e a Câmara hoje tem que agir com muita sabedoria, muito entendimento, e entender que agora é hora da gente juntar a força, ser unido, discutir e auxiliar o prefeito a desenvolver a cidade. A gente estar amarradinho junto, segurar as mãos e correr em prol da população, correr em prol de arrecadar recursos, trazer recursos para a cidade, correr atrás dos deputados, começar a planejar a cidade para o futuro. Essa Câmara, você acha então, você já falou aqui, mas vamos repetir um pouquinho, que nada que não custa, né? Essa Câmara vai ser uma Câmara leve, vai ser uma legislatura leve, você acha? Assim eu espero, eu vou trabalhar para que seja assim. Eu vou manter um bom relacionamento com a base de vereadores, e para que a gente possa discutir juntos os projetos, aprovar os projetos que for de relevância e que vai favorecer a população, e tocar com respeito, cara. Eu acho que a Casa de Leis, ela tem que ter esse respeito, tem que ter um diálogo à altura, na normalidade. Divergência vai acontecer, é natural, são várias mentes pensando, cada um vai pensar de um jeito, mas que a gente possa conduzir uma Câmara respeitosa, respeitando a família, respeitando a pessoa que está ali, e tratar somente da cidade, não acontecer que nem aconteceu nos últimos 4 anos, onde só parecia casos de família. Sim, mas isso é um aspecto que não é só em Rio Grande da Serra, todas as câmaras municipais, e quiçá as legislativas lá de Brasília também estão funcionando desse jeito, um desrespeito tremendo ao outro, ao próximo, uma coisa horrorosa. Bom, você acha então que essa legislatura vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa leve, pelo menos nesse primeiro ano agora, a gente sente que o Akira vai ter bastante fôlego para poder tocar seus projetos, e é o ano que ele vai ter para crescer mesmo, né? Porque logo na sequência ele já tem, no segundo ano ele já tem uma eleição para administrar, as eleições majoritárias, e depois tem as eleições municipais de novo, que eu espero que ele tente aí a reeleição, né? Do seu lado, assim, como é que você vê, cara? Eu sei que é uma felicidade estar lá, é uma vitória, né? Uma vitória pessoal de estar lá. Como é que você vê você? Você acha que está preparado? Acha que, com essa leveza toda aí, tô vendo pelos olhos aí, pelo riso, vai ser uma coisa... Mas fala pra mim, quais as esperanças, as expectativas que você gera a partir de agora, do dia 1º de janeiro? Cara, que nem eu falei aqui, eu sei dos desafios que a gente vai ter. Eu sempre, antes de sair candidato, sempre antes de entrar para a política, eu procurei sempre estar me preparando, sempre estar preparado. E hoje sim, hoje eu estou preparado para ser vereador, sei muito desses desafios que a gente vai ter,
Estou até revendo toda a lei orgânica do município, estou estudando mais, já acompanhando porque vai atualizando e a gente tem que estar por dentro. Lei orgânica, regime interno de uma Câmara. Estou conversando muito com os vereadores para que a gente sempre esteja na mesma linha. E tô preparado, cara, para qualquer desafio. Cara. A única coisa assim, quando pedir para Deus muita sabedoria, entendimento e saber dar cada passo com coerência, de acordo com o que a população quer para Rio Grande da Serra. É isso que tem que ser. Cara, fico feliz de ter você lá, tá? Fico muito feliz mesmo. E tomara que dê tudo certo para você, para o Akira e para a cidade, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Noé. Agradeço. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.